trata-se de denúncia com 2 crimes antecedentes: a apropriação indébita de cartões corporativos e de bens constantes nas contas correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista, a falsidade de documentos fiscais e tributáveis, a possibilidade de lá na frente eventual persecução penal por crime de sonegação fiscal. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial, não é utilizado, por exemplo, no hospital de ponta, não é utilizado, por exemplo, em duty free. Leva-se em consideração o desvalor da conduta, não do resultado. O resultado é importante, mas é um detalhe diante da conduta que é absolutamente inconciliável com o ordenamento jurídico vigente. Tá aí. Agora a justiça que resolva o que tem que ser feito. Se é inocente, é inocente. Se é culpado, é culpado. Não sou eu, não é os donos da bola, mas eu, como apresentador, e que eu com o Cascão aqui, todos nós, a gente não deixa ele falar. Aí, Veloso, Souza, Rosinei, filho da terra, do Terrão, filho da terra também, Luiz Fabiano, que é o setorista, o Corinthians deve 2 bilhões e 700 milhões. Certo? O Corinthians pega adiantamento de tudo aquilo que precisa pagar. O Corinthians toma transfer ban a todo momento. O Corinthians contratou 80 jogadores da divisão de base, onde 80 jogadores não jogaram. O Corinthians contratou jogador Léo Príncipe, que foi contrato de 5 anos. O Corinthians perdeu 33 milhões do Jusilei, que não devia nada. Quem disse isso foi o Vessone no meu timão. E dali a gente ficou sabendo essas coisas. O Corinthians contrata jogador... ele foi eleito presidente do clube, ele teve que se esconder dentro do banheiro feminino. O cara que é eleito democraticamente, independentemente de se você goste ou não, você tem que respeitar as urnas. Porque o torcedor não votou, né? Não, mas é democrático o que faz o Corinthians. É, sim, dentro do estatuto. Dentro do estatuto é democrático. Independentemente, eu, por exemplo, tenho a absoluta certeza que se deixar o fiel torcedor votar, o coronelismo acaba. A mamata acaba. Porque aí vai ter muito mais pessoas com possibilidade, inclusive eu, de ser presidente do Corinthians. E muita gente acha que eu não tenho capacidade para isso. E está tudo certo, é só não votar. Não é verdade? É um direito que tem. Sim. Não é verdade? Agora, quando você pega um presidente que em 2007 a dívida era 100 milhões, a dívida foi para 2 bilhões e meio, alguma coisa foi errada administrativamente falando. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque é a justiça que tem que fazer isso. Mas eu sou o único programa desse país que mostra isso. Por exemplo, teve uma entrevista do Catalão, menino, né, Cascão? Esse cara é bom. Eu gosto dele, eu gosto de gente igual a ele. Acho que é um cara duro, firme. Ele foi lá conversando com o Andrés, dali ele começou a entender o que é o Corinthians. Porque muitas vezes o torcedor, ele não imagina o que acontece lá no métier. Tipo, eu dei o departamento amador, eu não tomei conta do departamento amador. Olha o que o Duílio fez quando ele saiu da sua última administração. Ele vendeu todos os jogadores da base. Todos. Olha que veio um presidente, que é o Osmar Stabile, que ninguém achava que ele poderia vir a ser. Ele era o vice-presidente do Augusto, o Armando II, ele virou o presidente. Há quanto tempo a gente tem desavenças em termos de transfer ban, de salário? Como nós sabíamos, o único cara que precisa receber o salário é o Memphis. Do restante, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar o outro mês. Só que o que eles fizeram durante 20 anos... O Dualib saiu, foi um dos piores presidentes da história do Corinthians. Entrou renovação e transparência, a dívida foi monstruosamente. E perdeu tudo aquilo que o Corinthians tinha. O que o Corinthians tinha? Ia lá, buscava o Paulinho no Bragantino. Ia lá, buscava o Chicão no Figueirense. Ralf no Barueri. Ia lá, buscava o Ralf.
Na verdade, o Corinthians perdeu o Rosinei com 23 anos com passe livre. O Corinthians hoje contrata o Charles por 12 milhões. O Corinthians contratou o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. Kaká. Contratou o Kaká por 25 milhões. Félix Contratou Torres. o Félix Torres por 32. Rojas. E aí, o Rojas perdeu 40 milhões. Nem jogou. Porque nem jogou. Sabe por que perdeu, gente? É que vocês esquecem. Perdeu porque foi feito o acerto, acertou 6 milhões, no primeiro de 1 milhão não pagou. Aí pagou o treinador, Mano, não é? mano. Então, aí o Corinthians vive sempre enxugando gelo. Aí o Souza, que fala às vezes, e assim, e fala certo, o Corinthians não tem dinheiro. Não, o Corinthians é o time que mais tem dinheiro. O Corinthians é o time que mais tem dinheiro. Um time que tem tanto dinheiro assim e paga toda hora as coisas. Aí vem o Esporte da Sorte e dá 200 milhões. Aí vem o Iveco, não sei o quê. Aí vem a Caixa. Aí vem a Eze Seguros. Aí vem não sei quem. Vem todo mundo que é o Corinthians. A Liga que é o Corinthians. A Globo que é o Corinthians. Pergunta pro SBT, pergunta pra Record, pra Band, pra quem quer que seja, se eles preferem fazer um jogo da Sul-Americana, o Corinthians, ou da Libertadores do Palmeiras. Corinthians, irmão, porque o Corinthians, ele vai dar 17 pontos de audiência, como deu com o Portuguesa. 17 pontos para Record, aqui no Fantástico. Imagina para os patrocinadores quanto vai. Aí quando essas pessoas entraram no Corinthians, tudo, eu amo o Corinthians, o Corinthians é demais, aonde o Corinthians foi parar? E o Corinthians com tudo isso, e agora vem uma administração, pelo menos limpa, pelo menos assertiva, como se falam, mostrando aquilo. O presidente vai e viaja para conversar com o Tadieres. O que os caras faziam antes? Deixa estourar, irmão. Deixa estourar. É isso. E aí a dívida fica o que ficou com o Rojas de 40 milhões. É justo o Corinthians perder 40 milhões com o Rojas, 33 milhões com o Jusilei, são 70, mais 40 milhões com o Ramiro, são 115. É justo o Corinthians ter 11 milhões de estacionamento, sendo que se você fizer em 10 anos, dá 230 milhões? É justo o Corinthians não ter a força de um camarote? É justo o Corinthians... É o Corinthians. Quem que lota lá em Novo Horizonte? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Conversei com o Zaire agora, o assessor. Cara, o mundo quer ir para lá. Não que não vá contra o São Paulo, não vá... Lógico que vai. Mas o Corinthians é diferente, irmão. Só que tem uma coisa. Se o Palmeiras não tivesse o Paulo Nobre, tinha quebrado. O Flamengo, se não entrasse o Eduardo Bandeira, tinha quebrado. Olha o que aconteceu com o Grêmio. Olha o que aconteceu com o Internacional. Olha o que aconteceu com o Bahia. Cruzeiro. Olha com o Cruzeiro. Olha com o São João de Araras. Olha com o Rio Branco. Olha com o Guarani. Olha com a Ponte Preta. E olha com todos. Olha com todos. Mas o Corinthians ainda sobrevive e ganha 3 títulos. Em 332 dias, não sei se foi isso. 3 títulos. Copa do Brasil, Paulista. Supercopa, Paulista e briga agora para ser bicampeão paulista. Então por que o Corinthians é esse monstro, esse gigante? Porque o Corinthians é gigante e o Corinthians tem muito dinheiro. Só que todo o dinheiro que foi administrado por essas pessoas foram administrados de uma maneira errada. É o departamento amador, é ingresso, é dinheiro da Globo, contratações, não é verdade? E aí vai enxugando o gelo, aí ganha título e se esconde atrás do título. Aí o Osmar vem, faz tudo que fala lá, um monte de político do lado, um monte de gente importante. Quem que pagou o estádio? Ninguém. Quem que deu 1 centavo do estádio? Ninguém. Sabe quem pagou os juros? Você, corintiano. Você, sócio, fiel torcedor, torcida. Nós pagamos. Fala agora como fiel torcedor, como sócio do Corinthians. Nós que pagamos. Porque os juros quem pagou foi nós. Torcedor. Foi torcedor. Durante mais de 10 anos. 12 anos. E aí ele entrou para ser o quê? O que ele falou, Veloso? Que ele veio para resolver o problema do estádio, né? Que era para pagar, que até o carnaval ia estar pago. E aí o que aconteceu? Ninguém acreditou. E agora? Então, esse pessoal que está para vocês aí vem um promotor que quer saber aonde está o dinheiro. Vamos lá. Você viu na entrevista dele que ele falou em relação ao o cartão? Que o cartão é igual? Mas demorou 5 anos.
Mas quer dizer então, que você não faz o balancete do seu cartão? É. Mensal? E a senha é igual também? Por favor, queria que você falasse, você que é muito mais bem informado em relação a tudo isso. Luiz Fabiani. Eu fico curioso a respeito da senha também, porque ele disse que confundiu o cartão, mas como que isso vai funcionar se você não colocar a senha? E as despesas são altas, a gente viu aí R$7.000 em Fernando de Noronha. Pelo menos o meu cartão, se eu for tentar passar R$7.000, a maquininha explode. Se não explodir, eu tenho que colocar a senha. E eu imagino que o André Sanches tenha passado por uma situação parecida. Agora, cabe à justiça determinar se ele irá ou não seguir sua vida, ou pelo menos até o final das investigações, com tornozeleira eletrônica, com passaporte apreendido e também com quebra de sigilo do telefone, chamadas recebidas e enviadas. Quais são, por favor, fala de novo aí que eu escutei o Cascão falando no meu ouvido. O Ministério Público do Estado de São Paulo determinou que entendeu que o André Sanches descumpriu medidas cautelares da investigação da utilização dos cartões corporativos, porque o MP havia determinado que ele não poderia ter contato com dirigentes corintianos durante o período das investigações. O Rachid, que é secretário-geral do Corinthians e conselheiro, já admitiu em depoimento ao Ministério que ele recebeu e fez ligações com o André Sanches, e o entendimento do Cássio Roberto Concerino, promotor, é de que isso é uma quebra da medida imposta por ele próprio. Então, agora ele pede à Justiça que acate o pedido que o André Sanches passe a utilizar tornozeleiras eletrônicas, que o passaporte espanhol dele seja apreendido, e que todas as chamadas telefônicas dele, recebidas ou enviadas, tenham quebra de sigilo. Eu sou apaixonado pelo Andrés. Sou grato a ele por tudo que ele fez por mim no momento mais difícil da minha vida. Se o Andrés precisar do meu sangue, hoje eu dou o sangue pro Andrés. Mas não converso nunca mais na minha vida com ele. Porque muitas vezes a gente não sabe quem está do lado da gente. A gente não tem entendimento de quem é tão poderoso e consegue tantas coisas. A gente não sabe. A gente é um mero coadjuvante nesse mundo, né? Então, tá aqui o promotor, o Cássio. Bota ele falando, Cascão. Não sou eu que estou falando, é o Cássio. Trata-se de denúncia com 2 crimes antecedentes: a apropriação indébita de cartões corporativos e de bens constantes nas contas correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista, a falsidade de documentos fiscais e tributáveis, a possibilidade de lá na frente eventual persecução penal por crime de sonegação fiscal. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial, não é utilizado, por exemplo, no hospital de ponta, não é utilizado, por exemplo, em duty free. Leva-se em consideração o desvalor da conduta, não do resultado. O resultado é importante, mas é um detalhe diante da conduta que é absolutamente inconciliável com o ordenamento jurídico vigente. Tá aí. Agora a justiça que resolva o que tem que ser feito. Se é inocente, é inocente. Se é culpado, é culpado. Não sou eu, não é os donos da bola, mas eu, como apresentador, e que eu com o Cascão aqui, todos nós, a gente não deixa ele falar.